Bom dia. Hoje vocês estão bem, né? Só a Irani que está lá atrás e o diácono lá, que eu não vou falar bem alto para vocês ouvirem, não. Viu, Irani? Tchau. Você está muito longe de mim. Estou dando tchau para você. Tá vendo? Você escutou? Escutou. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Como o presbítero Hinaldo falou, hoje é o primeiro dia, começou falando sobre preciosidades e nós estamos alegres, porque voltamos de um recesso de um mês, né? Estamos alegres e ao mesmo tempo estamos tristes. Alegres porque estamos juntos novamente, tristes porque o nosso parceiro, companheiro de muitos anos, pediu afastamento para descanso. Hein? Um ano sabático, quer dizer, vai descansar o ano todo, só porque ele quer, né? Então a gente dá uma saudade no coração, porque a gente já acostumou. Só nos resta falar. Se ele vai nos ouvir, eu não sei. Mas eu acredito que os nossos internautas lá em cima vai colocar na internet e depois ele vai ouvir. Que dia eu não sei. Resta nós falarmos. Muito obrigado pelo muito aprendizado que nós tivemos durante todos os anos com o pastor Abel. Muito obrigado, pastor, e que Deus te abençoe e que tenha um descanso merecido, eu concordo, mas deixa saudade. Acredite em vocês, que nós já falamos para ele e ele prometeu de algumas vezes estar à frente para nos alegrar o nosso coração. E agora nós vamos apresentar para vocês o novo quadro de professores para 2016. Prove o Senhor escolher o presbítero Hinaldo, o presbítero Eldo e eu para compor o quadro de professores. O Deus que escolheu é o mesmo Deus que vai nos capacitar. E eu tenho certeza que nós, em nome de Deus, vamos trazer aquilo que Deus vai colocar nos nossos corações para aproveitamento da classe e para o fortalecimento da fé de todos nós. Orem por nós. Presbítero Hinaldo, presbítero Eldo e eu precisamos muito das suas orações, não só pelo professorado, não só pela direção da escola dominical, mas também pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa disposição de estarmos aqui. Depois da aula, eu gostaria que alguém me lembrasse que nós estamos lançando uma sugestão. Olha bem, eu disse sugestão, não é uma coisa imposta. É apenas uma sugestão que Deus colocou no meu coração. Eu não comentei ainda com o presbítero Hinaldo, nem com o presbítero Eldo, mas já comentei com o Maurício, que é o vosso pastor, e ele achou por bem colocar essa sugestão. Mas só vou falar depois da aula, porque para não entrar em atrito com o nosso assunto de hoje. Então vamos lá. O assunto de hoje, que o presbítero Hinaldo já começou a falar, vem sobre preciosidades. Irmãos, o cristianismo não é apenas a religião do Deus que fala com o homem, mas o cristianismo é a religião do homem que também fala com o seu Deus. É uma troca. Deus fala com o homem e o homem fala com o seu Deus. Essa comunhão entre o Criador e
e versus criatura, eu não tenho coisas... tenho sim. Então, essa comunhão, vamos colocar aqui, porque depois nós vamos voltar nesse assunto. Eu gosto de colocar para não esquecer. Comunhão entre o Criador versus criatura, que eu falei, o homem fala com Deus e Deus fala com o homem. O Criador fala com a criatura e a criatura fala com o Criador. Isso é uma comunhão mútua. E essa comunhão mútua é igual à essência. Sabe o que é essência? É igual o princípio, é igual a fé que o presbítero acabou de falar, é igual à essência da fé cristã. Então, a comunhão entre nós e Deus é que nos aumenta, é que nos cresce, é que nos fortalece a fé. Por isso, o Criador e a criatura estão sempre unidos para o crescimento da fé, para a essência da fé. E através dos cânticos e das orações, nós, fiéis, temos colocado diante do nosso Deus os nossos mais profundos sentimentos. Quando nós cantamos, quando nós oramos, se nós prestarmos atenção na letra do hino, nós estamos adorando a Deus através das palavras do hino. Quando nós oramos, nós estamos em contato com Deus. Portanto, os cânticos e as orações dos fiéis nos coloca diante do Senhor os nossos mais profundos sentimentos. Veja o que diz o rei Davi, lá no Salmo 142, versículo de 1 a 2, ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, e em sua presença exponho a minha tribulação. Dentro deste versículo de Davi, ele está usando a voz para cantar, porque esse salmo é um salmo que era cantado nas escadarias do templo, e usando a voz para colocar diante de Deus a sua tribulação. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar a nossa aula hoje orando através das palavras do cântico Orar a Deus. É um cântico que é conhecido, mas não é cantado na igreja como um todo. E eu pedi para o presbítero Valmir para colocar a letra, colocar os CDs. Nós vamos colocar em posição de oração e deixar que o nosso coração, a nossa mente, entre em contato com Deus através da letra do hino Orar com Deus. Essa vai ser a nossa oração para iniciar a nossa aula de hoje. Valmir? Será que já colocou? Isso. Eu pedi para ele colocar a letra. Será que ele não tem o playback? Valmir, você tem o playback?
Amém. E graças a Deus. Essas palavras no coração de qualquer pessoa. Irmãos, Preciosidades de Deus foi a revista que nós estudamos no ano passado, em 2015. Mas faltaram 5 lições, ou ficaram 5 lições em haver, e nós vamos dar continuidade até terminar a revista. Uma preciosidade esta revista. Após essa revista, nós já temos uma outra revista que a gente já está passando na mão dos presbíteros. Eu já li a revista. Vocês sabem que a gente não tem. Olha, o presbítero Inaldo falou sobre a fé preciosa. E toda a preciosidade dessa revista nos faz deslumbrar. E hoje nós vamos convidar os irmãos e as irmãs para conhecerem mais um tesouro das 5 lições que estão faltando para serem estudadas, que é a oração preciosa. Quem não se lembra, a oração preciosa que está aqui na lição 9. Hoje nós vamos estudar. Deixa eu ver se esse aqui vai estar melhor. Hoje nós vamos estudar oração preciosa, lição. Isso, oração preciosa, que é lição 9, tá? Esta revista deve ser guardada pelos irmãos, porque é uma revista maravilhosa, uma revista, eu guardo todas, mas essa com especialidade, os irmãos devem guardar com todo cuidado. Quem é mais antigo na igreja, ouviu falar no ex-pastor, digo ex, porque foi um pastor de renome, um pastor muito famoso, e por motivos justos ele perdeu o pastorado. O ex-pastor Caio Fábio. Hoje ele exerce a profissão de professor e escritor. Caio Fábio afirmou em um de seus artigos que esta geração, a nossa geração, o nosso povo, é uma geração que desaprendeu a orar. E ainda acrescentou, sabe por quê? Esta geração desaprendeu, quer dizer que a geração antes de nós era uma geração que orava, mas a nossa geração desaprendeu a orar. Era isso que ele comentou. E ainda acrescenta, porque esta geração está grandemente comprometida com a ausência de práticas devocionais que fortalecem a fé. Vou repetir. Esta geração, segundo Caio Fábio, está comprometida com a ausência. Ele está dando tchauzinho, Silvia. Vai levar ele lá embaixo, Silvia? Não fica, né? Fica se for junto comigo. Aí eu fico com ele. Você que sabe, pode ficar com ele se ele ficar aqui. Você escolhe, né? Porque ele também lá, não sei se ele... marcar presença para ele, e depois você volta para lá, porque ele também lá não vai, porque a aula, lá também a aula é em conjunto, então ele não vai aproveitar também lá, porque é fora da idade dele, só para ela marcar presença, tá certo. Onde é que eu estava? Ah, sim, segundo Caio Fábio, esta geração não tem compromisso
com os momentos devocionais que fortalecem a fé. Isso é uma afirmação drástica, uma afirmação meio dura, mas tem uma verdade. E talvez nós não sejamos apenas uma geração que desaprendeu a orar, mas uma geração que não sabe orar como convém. Uma geração que não gasta tempo, que não gosta de gastar tempo com a oração. Essa é a minha definição para a nossa geração. Nós não sabemos orar como convém e não gostamos de gastar tempo para oração, não é, Roseli? Quem sai toda segunda-feira para vir aqui orar? Não quer perder tempo. Fica em casa, não quer gastar tempo com a oração. Essa é a geração de hoje. Uma geração, eu estou parafraseando a frase de Caio Fábio, nós somos uma geração desprovida da prática essencial e vital no reino de Deus deste mundo. Quer dizer, eu não disse que nós não praticamos a hora devocional, mas nós não conhecemos a essencialidade deste momento com Deus. Então a gente deixa essa parte de lado, nós somos desprovidos, apesar de sabermos que nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos do reino de Deus aqui no mundo, cabe a nós precisamos estar comprometidos com as coisas de Deus, inclusive a nossa hora devocional. E depois, mais tarde, nós vamos falar um pouco sobre hora devocional quando formos nas divisões. Hoje eu vou te imitar, o presbítero, nas divisões da nossa lição de hoje. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5 e 6. Quer que leia os dois capítulos? Nós não vamos sair daqui hoje, né? Não se preocupe, nós não vamos ler os dois capítulos inteiros. Vamos acompanhar esses dois capítulos do Evangelho segundo São Mateus. Abriram? Então vamos acompanhá-lo. O nosso Senhor Jesus Cristo, nesses dois capítulos do Evangelho de Mateus, ele leva seus discípulos a um alto monte. E lá ele passa a orientá-los quanto à cidadania do reino. E eu diria que ele está dando uma aula de discipulado lá no monte. Para quem? Para seus discípulos. E quem somos nós? Hoje, discípulos de Cristo. Então, esta aula poderia ou pode ser para nós nos dias de hoje. Então, vamos acompanhá-lo. Olha, diz lá o primeiro: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, a primeira aula que Jesus deu para os discípulos lá no monte, está do versículo 1 até o versículo 12. E ele fala sobre o caráter do cristão. Ah, mas o caráter do cristão, mas aí não é a bem-aventurança? Sim, a bem-aventurança. Ele deu uma aula baseado nas bem-aventuranças. O texto foi a bem-aventurança. Mas essa aula que Cristo deu para os seus discípulos lá no monte,
estava se referindo ao caráter do cristão. E diz a Bíblia que o verdadeiro cristão tem que ser humilde, tem que ser manso, tem que ser corajoso. Quando ele disse, aquele que chora, chorai porque serão consolados, tem que ser corajoso, tem que ser justo, alegre, limpos de coração. Então, esse é o caráter do verdadeiro cristão descrito no texto da bem-aventurança. O segundo ensinamento de Jesus, nesses 2 capítulos, vai do versículo 13 até o versículo 16. E nesse ensinamento ele fala sobre a vocação dos discípulos, ou a nossa vocação. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então ele ensina para os discípulos o que é sal e o que é luz. Isso é a vocação. Os discípulos foram chamados para serem sal da terra e luz do mundo. A partir do versículo, eu falei versículo 16, né? A partir do versículo 17, que vocês estão acompanhando aí, até o versículo 48, olha que aula extensa. Ele falou sobre a justiça, usando aí muitos termos e muitos textos, e falando sobre a justiça de Deus, comparando com a justiça do homem. Nós não vamos deter, mas vamos ver que Jesus se preocupava com o ensino, de ensinar os seus discípulos. Adentrando no capítulo 6 agora, do versículo 2, 6, versículo 2, até, então vocês vão ver aí, ele falava a justiça, quando falava da vingança, dos juramentos, do adultério, qual é o tipo de justiça, do amor ao próximo. Entrando no capítulo 6, até o versículo 18, Jesus falou sobre o quê? Que você acha que Jesus vai falar agora? Devoção. Por isso que eu usei o termo de Caio Fábio lá, né? Ele vai falar para os seus discípulos sobre os momentos devocionais. Depois de falar sobre a oração, o Senhor Jesus fala sobre a devoção cristã. O que é devoção? O que você acha que seja devoção? A palavra devoção. Olha, vou até escrever aqui. O que é devoção? Ah, Senhor, não é o... Quem tem hora devocional? Eu sei que a Cida tem, assim como eu tenho também, que a gente... Devoção. O que é que você acha que seja devoção? E Jesus Cristo, nesse capítulo aí, ele fala sobre a devoção. Devoção é a nossa prática, o nosso momento com Deus diariamente. Todos os dias nós temos um horário para estarmos com Deus. Um exemplo, este livro, que eu falei que a Cida tem, que eu também tenho, 5 minutos com Jesus, fica em cima da mesa. É a minha devocional antes do café. Todos os dias antes do café, eu tenho a minha devocional, os meus 5 minutos com Jesus. Esse é meu livro devocional para amanhã. Esse livro aqui, que eu recomendo, tem na editora, é de João Calvino, Devocionais de Oração. Fica na minha cabeceira e eu faço a minha devocional da noite usando aqui. Antes de dormir,
eu leio este livro. Após acordar, eu leio, são os meus 2 momentos com Deus. Devocional é isso, é você ter aquilo como uma prática. E foi isso que a gente diz lá atrás. Essa geração perdeu esta prática. E esta prática fortalece a igreja, fortalece quem faz a fé. E a fé de quem faz, como é a igreja, fortalece a igreja como todo. Então vamos lá, o que Jesus disse para os seus discípulos sobre a devoção. Quando ele levou seus discípulos ao monte, e que falou no capítulo 6, ele deu um conjunto de práticas que fortalece, que alimenta e que sustenta uma espiritualidade verdadeira do seu discipulado, ou da igreja. Não vamos ler, mas se vocês tiverem tempo em casa, leia pensando nesse sentido, que você vai ver que textos bons para sermões, para palestras, em cima desse sentido, dessa interpretação. Jesus apresenta 3 questões importantes nesse capítulo. Ele fala: devoção para misericórdia, oração e jejum. Jejum, na nossa geração, saiu de moda. Quando é que ele fala de misericórdia? Quando ele fala no dar esmolas. Leia o dar esmola pensando em misericórdia. Quando é que ele fala em oração? Quando ele ensina como orar e dá a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E depois ensina como jejuar. Então ele faz dessas 3 coisas, que é misericórdia, qual foi a outra que eu falei? Oração e jejum. Essas coisas podem ou devem entrar como nossos devocional. Nós precisávamos ter hora para jejuar, para fazer misericórdia e para orar. A igreja precisa voltar, está precisando ardentemente de redescobrir sua espiritualidade. Nós precisamos redescobrir, não é? Nós perdemos muito a nossa espiritualidade e precisamos voltar no começo e estudar e redescobrir o valor da nossa espiritualidade a partir e resgatá-la a partir dessas 3 realidades. Hoje será difícil fazer isso, porque aí tem texto para 3 aulas de 45 minutos cada uma. Mas nós vamos, com o apoio do Senhor, estudarmos apenas uma delas, que é a oração. Oração preciosa que está. Qual texto? Apocalipse 5, 8. E eu coloquei Apocalipse também 8, 3 e 4. Então, esse é o texto que nós vamos estudar. Nós vamos fazer isso. Eu vou ler esse versículo. As meninas ou as mulheres, que são muitas, mas não importa se tiver, onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu. Se tiver um homem, é esse homem que vai ler. As meninas vão ler esse aqui. E os homens vão ler o quê? Não, os homens vão responder resposta voluntária, o que é oração.
Então, nós vamos ver Apocalipse 5, eu vou ler. Diz assim. As meninas já vão achando 8, 3 e 4. Foi isso que eu falei? Então, vamos lá. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Eu estou lendo 5. Ai, desculpa. 5, 8. Obrigado. E quando tomou o livro, era isso que eu ia perguntar. Quem tomou o livro? E quando tomou o livro, Cristo, né? Os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Então, quando tomou o livro, Jesus tomou o livro, os 4 anciões e os 24 anciões e os anjos prostraram-se diante dele, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse texto, a única frase que vai acompanhar o nosso estudo é essa frase. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As meninas. Juntas, vamos lá? Veio. Para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Com as orações dos santos. Vocês veem o que está acompanhando as orações aí? Qual é a palavra que está acompanhando as orações? Incenso, né? Incenso, fala em incenso. Depois vocês me lembram que eu costumo esquecer. Vocês me fazem eu fazer muita coisa que eu não gostaria de fazer, mas eu tenho que fazer por amor a vocês. Eu fui na casa de Umbanda e entrei lá. Mas eu não sabia onde era, minha filha. Então eu fui lá, porque eu não sabia onde eu achava. E eu trouxe mas eu entrei lá, gente, eu quase morri de tanto. Eu ia trazer a mudinha do incenso. Devia ter trazido. Então eu trouxe, depois eu vou deixar aqui. E quando eu terminar de falar do incenso, a gente vai passando, parece que tem 6 coisinhas, vocês vão sentindo o perfume, tá? Vou deixar aqui, Cida. Mas, dona Angel, nas lojas de R$1 tem. Mas eu não sabia, Cida, onde eu ia achar. Então a primeira que eu achei, eu disse, é aqui mesmo. Entrei, gente, eu quase morri. E a moça... O pior é que a moça falou assim, veio atrás de descarrego. Eu disse, não, minha filha, vim descarregar o que vocês... Aí ela deu risada. Eu disse, é simplesmente falar a verdade a respeito do incenso. Eu expliquei para ela, né? Eu vim simplesmente buscar um pouco do seu incenso para falar a verdade a respeito do incenso. Aí eu desci da coisa que tinha uns degraus altos, desci, fiquei do lado de fora e ela veio me trazer os palitinhos cá dentro. Depois eu vou passar para vocês sentir o perfume. Não agora, Cida, na hora eu mando você distribuir e vocês vão sentir, né, esse cheirinho do perfume. Então, onde é que eu estava falando? Nós estávamos falando da leitura, que depois você me traz, viu, Olinda? Agora, as meninas já leram, eu já li, os homens, voluntariamente. Nossa, nós só temos só 2 homens, mas vocês 2 vão responder. E o Davi? Não, tem o Divanildo lá. 1, 2, 3, 4.
8? Bom, então dá. Estou enxergando um pouco, né? Eu vi só o Adalto e o Hinaldo que estavam aqui na frentinha, aqui. Não olhei para o Elton. Gente, nós temos 8 homens. Vocês não leram. Agora vocês vão responder. O que é a oração? O que você acha que é a oração? Preste atenção na primeira pessoa, voluntariamente, gente. 3 respostas. Só os meninos. Só os meninos. 3, voluntariamente, tá? Não é obrigado. Mas quem vai responder em segundo lugar, ouça a resposta do primeiro para não repetir. O que é a oração por você? Para você. Daí, cadê Cida, o microfone? Espera aí, deixa eu te dar o microfone. Que é a oração? Quem vai responder primeiro? Adalto. Presta atenção na pergunta de Adalto, na resposta, e você faz a sua resposta. Que é a oração? O que você acha que seja oração, Adalto? A oração é a conversa com Deus. A conversa com Deus. É. Quem vai responder? Certo, correto. Passa para outra pessoa. Que não seja essa mesma resposta. O presbítero lá atrás. Que o senhor acha que seja oração? É a conversa com Deus, como falou o Adalto, Acrescenta. e a entrega, né, a sua entrega a Deus de todo o seu ser, de toda a sua entendimento, todo o seu entendimento a Deus, entregar todos os seus problemas, sua vida, no altar de Deus. É isso, obrigado. Ouviram a Essa é a resposta? minha... Outra pessoa, o que você acha que seja a oração, presbítero Hinaldo? Um meio de graça. É um meio de graça. Vocês viram que 3 respostas diferentes uma da outra. E eu concluo. Deixa o microfone aí atrás, Hinaldo. Oração. A oração é a ação pela qual o ser humano se põe em comunhão com Deus. Foi o que eu falei no começo, né? Por meio da oração, o ser humano se coloca em comunhão com Deus. A oração também inclui o que Adalto falou: falar com Deus, prestar-lhe adoração. Eu me lembro do reverendo Weber que falava assim: eu vou convidar alguém que faça uma oração de adoração, lembra? E ele disse: a igreja não sabe fazer oração de adoração. Então, falar com Deus, prestar-lhe adoração, apresentar a Deus suas petições, isso tudo é resposta para a oração, além daqueles já falaram. É também ter intimidade com Deus. Que é comunhão. Você tem intimidade Com Ele, que é comunhão, é ficar em comum com Ele, né? Na palavra comunhão vai intimidade, vai relacionamento com Deus, isso. A oração também pode ser confissão de pecados, não é oração? Confissão de pecados. A oração pode ser intercessão ou petição. Eu peço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Isso é oração de intercessão ou de petição. E a oração é essencial na vida de todo crente. Mas vamos para a oração preciosa. O que é? Pode falar. Mas aqui na revista tem ilustração assim, de que é comparado assim a um carro, né? É necessário que para fazer o motor ligar, é necessário pôr a chave na ignição. Então, mas... Para nós falarmos por Deus, nós temos que nos colocar. Se a chave de ligar. É ligar com Deus. A oração é ter comunhão, é ligar com Deus, como é que ela falou? É ter intimidade, é colocar a chave na ignição. Colocar
Se colocar diante de Deus para fazer a oração, porque a oração correta é isso aí. Aí nós vamos entrar, e o que é oração preciosa? Por que a oração é preciosa? Primeiro, ela simboliza o incenso. A oração é preciosa, não vamos colocar aqui. Primeiro, é porque ela simboliza o quê? Simboliza incenso. Incenso tradicional, gente. Não é esse incenso que eu fui na casa de Umbanda, não. Incenso tradicional. Tradicional. Descrito na Bíblia. É o incenso tradicional. A oração simboliza o incenso tradicional descrito na Bíblia. Eu gostaria que alguém lesse no Salmo 141, de 1 a 2. Cida, nós vamos chegar lá e você vai falar dessa chave do motor. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acolher. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Isso, suba a minha voz como incenso. Então a oração simboliza o incenso tradicional descrito na Bíblia. O incenso puro. Hã? Aqui nesse texto. Sei. Pode falar. Já na oração, a gente tem que ter a mentalidade que Deus está sempre nas alturas. E ela vai subir, né? Nós sempre. Então, ela não vai ficar aqui embaixo, ela vai subir. Sobe como um aroma suave. Então. Aroma suave, Você tem que ter essa percepção que quando você está orando, a oração não vai ficar aqui embaixo do teto, mas ela vai subir à presença de Deus como incenso. Simboliza o incenso. Ela vai subir como incenso, como aroma suave. Então, isso é muito importante. A gente, quando orar, saber essas coisas. O incenso puro, tradicional, é muito caro. Porque ele serve, e ele só é encontrado em certas árvores na África e na Arábia. Ele é uma resina grossa que tira da árvore e serve para fazer perfumes. Então ele custa muito caro, porque o perfume que sai desse incenso é muito caro. É difícil a gente comprar, porque é muito dinheiro, então nós não temos. Esses daí é precinho baratinho, né? Mas também não é o tradicional, mas tem o perfume de incenso. O incenso tradicional era usado no tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Quem vem quarta-feira, Maurício, na aula do Maurício, ele dá aula e fala sobre o tabernáculo. Eu já dei uma aula, falamos sobre tabernáculo. O incenso era lembra da fumaça? Que saía? Era queimando incenso. E o incenso era usado no tabernáculo e nos templos daquela época. Quem quiser saber mais do valor do incenso, leia em Êxodo 30, ou então no livro de Levítico. Mas em Êxodo 30 dá descrição sobre o incenso em todos os detalhes. As orações da igreja sobem como um precioso incenso santo e perfumado. Mas antes de Jesus vir ao mundo, o povo de Deus construiu seu primeiro lugar de adoração. Qual foi o primeiro lugar de adoração do povo de Deus?
Eu já falei sobre isso, quarta-feira a gente ouve falar sobre isso. Qual é o primeiro lugar de adoração do povo de Deus? Lembra? Ó, o primeiro lugar de adoração do povo de Deus era chamado tabernáculo. E no tabernáculo tinha 3 espaços. Nós chamamos esses 3 espaços de salas. A primeira sala recebia o nome de pátio. Nesse pátio ficava o povão. Todo mundo que vinha para o tabernáculo, aqui é a porta do tabernáculo, entrava pela porta e se reunia aqui no pátio. Nesse pátio ficava o povão. Vou fazer uma descrição rápida. No tabernáculo, aqui ficava o altar de holocausto. E aqui ficava a bacia de bronze. Por que o altar de holocausto? O povo que entrava no tabernáculo levava os animais de sacrifício. Os animais eram mortos, tirava o sangue. Para que a bacia de bronze? O sacerdote lavava os pés e as mãos na bacia de bronze para receber o sangue dos animais. Os restos eram queimados no altar de holocausto. Combinado? Correto? Precisa mais alguma coisa? A segunda sala... Aqui ficava o povo, vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Aqui ficava o povo, ficava tudo espalhado. Eu me lembrei no dia domingo passado, quando ele falou assim, sobe o pessoal que está lá embaixo. Lá estava todo mundo espalhado, eu acredito. Todo mundo conversando, não estava aquele silêncio que estava aqui em cima, não. Porque da outra vez que eu fiquei foi assim, né? Quando subiu todo mundo de uma vez para vir tirar as fotos. Então, esse povo aqui ficava espalhado. Aqui era o lugar santo. Era a sala chamada lugar santo. Neste lugar ficava o sacerdote. O sacerdote. Vou colocar aqui porque é sacerdote nesse lugar. O sacerdote ficava aqui. Nesse lugar tinha 3 objetos. E esses 3 objetos apontavam para Jesus. Porque eu disse lá no começo, antes de Cristo vir, eles construíram o tabernáculo. Neste lugar onde ficava o sacerdote, tinha do lado esquerdo vocês entendem aí, viu? Do lado esquerdo tinha o candelabro. O candelabro era com 7 vigas, não é 7 vigas, né? 7 hastes, obrigada. 7 hastes com 7 luzes e ficava aceso o dia todo, apontando para Cristo que veio como luz do mundo. O candelabro, todo de ouro, do lado esquerdo. Do lado direito do lugar santo ficava uma mesa revestida de ouro e de cada lado da mesa tinha um prato também de ouro. Eram 2 pratos de ouro, um de um lado e outro do outro. Dentro do prato tinha 6 pães cada prato. 6 e 6, 12. Representando as 12 tribos. E apontando para Cristo que veio como pão vivo. Na frente do lugar santo tinha um altar. Esse é o altar de incenso. Nesse altar tinha um vaso que é chamado incensário, que também era de ouro e era cheio de incenso. Esse altar era voltado
para uma bela cortina que separava o lugar santo dos santos. Neste lugar ficava o sumo sacerdote e também ficava a arca do concerto. Nesse lugar ficava a arca do concerto e aqui era a cortina. E esse fogo que queimava o incenso daqui era tirado do altar do holocausto. Essa mesa, que era chamada mesa da preposição, é isso, não? Preposição, a mesa da preposição. Tirava o fogo daqui, levava para o altar de incenso e o fogo era colocado no incensário, que era um vaso de ouro, e quando a fumaça subia, esse povo que estava aqui podia estar na maior algazarra. Eles se juntavam todos no maior silêncio e levantavam as palmas das mãos para cima, agradecendo a Deus pelas respostas de suas orações, porque a fumaça subia daqui. E quem fazia como intermediário das nossas orações para Deus era o sumo sacerdote. Entenderam, gente, até aqui? Era o sumo sacerdote que era o nosso intermediário entre o povo e Deus. Agora nós vamos fazer aí. Quando eles levantavam as mãos, é que a fumaça, eles sentiam o cheiro do incenso, eles viam a fumaça. Eu vou passando, vocês vão passando os palitinhos, só vai cheirando e passando uma por outra. Tem 6 aí. Esse não cheira, esse cheira a lavanda, só que é feito com incenso. 3 e 3, e vai passando. Daqui. Esse é o cheiro que eles sentiam. O sumo sacerdote é quem levava, que servia de intermediário, só sente o cheirinho aí e vai passando. Que é feito com incenso, mas não é aquele incenso da casa, não. Isso é cheiro de lavanda. Mas era esse cheiro que eles sentiam lá. É só para você sentir que é incenso e é perfume, né? Hoje, a Olinda que gosta disso, essa cortina aqui é que era o véu, representava o véu. Essa cortina, depois que Cristo veio, essa cortina se abriu e hoje, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Hoje é Cristo. Hoje tem, por exemplo, na Igreja Católica tem o incensário, no Templo de Salomão tem isso aqui, eu já ouvi falar. Mas hoje, gente, vocês lembram que Hebreus também explica. Agora do incenso é mais em ele. Essa cortina se abriu e nós temos livre acesso, tá? O nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote é Cristo e ele que intercede por nós diante de Deus. Por isso as nossas orações é feita em nome de Jesus. Eu oro em nome de Deus. Bom, esse é o sim. Caso alguém quiser ler em casa, pode, leia, fala. É só falar. Privilégio e acesso nós temos hoje à presença de Deus está em Hebreus 10, 19 a 25. Isso. Ela falou aí, né? Não, eu falei Êxodo para o incenso. Agora o acesso a Deus em Hebreus tem detalhado.
Então nós vemos o primeiro, a oração, a segunda coisa, porque a oração é preciosa, porque ela o quê? Representa o quê? Nosso relacionamento. Nosso relacionamento com Deus, né? Nosso relacionamento com Deus. A oração é preciosa porque ela apresenta o nosso relacionamento, o nosso contato, a nossa comunhão com Deus. Para uma pessoa se relacionar com Deus fazendo oração, ela precisa ler a palavra de Deus. Precisa. Porque se ela não tiver esse envolvimento com a palavra de Deus, ela não vai conseguir fazer a oração. Ela não tem aquilo que nós chamamos de fortaleza, né? Para falar com Deus. Isso tudo aí envolve a palavra de Deus. Como eu iria saber se eu não conheço a palavra? Isso é Deus falando para nós o que acontece. Por isso eu preciso saber. E para saber eu tenho que ler a palavra. A igreja é a comunidade dos relacionamentos. E a maior qualidade de uma igreja local depende muito do seu relacionamento com as pessoas e com Deus. E eu coloquei aqui, gente, a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo e por Silas. Está descrita no capítulo 17 do livro de Atos. E essa igreja progrediu muito. Eu gostaria, leia 1 Tessalonicenses 4:1. Por que essa igreja progrediu? Qualquer pessoa pode ler, rapidinho. Isso, a igreja progredia cada vez mais. O segredo para o progresso desta igreja é porque ela investia no relacionamento. E eu disse assim, a vida comunitária das igrejas em geral leva o crente a negligenciar o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes a comunidade se apega muito às suas atividades e que deixa de relacionar com Deus. Eu dou um exemplo. As igrejas hoje são divididas em grupos. Cada grupo se relaciona com os seus membros. Nós vamos ver. Os adolescentes sentam juntinhos. Já experimentaram entrar num grupinho deles? A gente fica parecendo peixe fora da água, né? Porque a conversa deles é outra completamente diferente. Os jovens se reúnem entre eles. As mulheres se reúnem entre elas. Dificilmente tem uma roda de mulheres e os homens têm as mesmas conversas. Então, esse tipo de relacionamento desagrada a Deus. Porque a igreja cresce quando o relacionamento é mútuo. É isso que é a verdade bíblica. Não existe relacionamento um aqui e outro ali, não. É relacionamento mútuo um com os outros. E a igreja de Tessalônica crescia porque existia esse tipo de relacionamento. Nós precisamos saber que na igreja não existe grupos de pessoas, existe cristãos. Seja ele de qualquer idade, de qualquer cor, de qualquer raça, ele é filho de Deus. Portanto, o relacionamento tem que ser um relacionamento comum entre os cristãos. E, infelizmente, a gente caiu nisso aí, que eu não sou contra essas atividades, mas eu acho que a gente devia pensar mais nisso.
Não deixar que os nossos jovens ficam tão sozinhos. Não deixar que os nossos adolescentes ficam tão sozinhos. Talvez eles se despreendem de nós, que já somos mais experientes, e possa ser que eles se percam porque eles não têm esse relacionamento com as pessoas de mais experiência. É um caso para ver, né? Pode ser, né? Eu não estou falando que eles estão extraviando, mas pode extraviar por nossa culpa também. Vamos continuar, eu vou terminar mesmo, porque o presbítero aqui vai levar as broncas, né? Você escutou por que você vai levar as broncas? Então nós vamos ver que a prioridade é Deus. O apóstolo Paulo fala sobre 4 atitudes internas do crente com Deus. Regozijai-vos no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito Santo que há em vós. Essas 4 coisas são atitudes cristãs. Está em 1 Tessalonicenses 5, 16, 19. Irmãos, nós vivemos na era da internet. Todo mundo sabe disso, né? Mas alguns especialistas leem para vocês verem, ou então abrem a internet, o que é que eles dizem a nosso respeito com relação à internet. Falando para a nossa idade com relação à internet. Eles dizem assim: se vocês não pegarem o expresso da internet, vocês vão ficar marginalizados. Entenderam? Se nós não soubermos entrar na internet, nós vamos ficar lá no canto, nós vamos ficar atrasados. Eu não penso assim. Eu acho, e nós devemos achar, de acordo com a palavra de Deus, o mais importante para nós, como povo de Deus, não é a internet. O mais importante para nós é o povo de Deus que a qualquer hora, a qualquer lugar, em qualquer situação, sem precisar pagar nada, pode acessar a Deus a qualquer instante. Isso é que é importante. Nós estamos conectados com Deus através de Jesus Cristo. E nada ou ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Isso é o mais importante. Saber internet é bom? É, mas não é o mais importante. O mais importante é estar conectado com Deus. Mas a oração é preciosa porque ela é comparada, agora sim, Cida. A oração é preciosa porque ela é comparada a uma chave. Eu disse, gente, justo eu vou falar de chave. Eu sou uma negação para chave. Se vocês querem saber, no meu chaveiro tem que ter 5 chaves, cada uma cor, senão eu não sei qual é e de onde é. Então eu já sei, a chave da frente é azul, a chave do meio é verde, a outra chave é amarela, a outra eu vejo pela cor, porque eu não ligo chave com chave, né? Então, a outra é rosqueada. Para entrar em casa nós temos que passar por 5 portas até entrar em casa. Então eu tenho que ter as 5 chaves, cada uma de uma cor e modelo diferente. Mas a oração é comparada a uma chave que libera poder. Existem momentos em que nós temos a sensação de estar perdido. Já sentiu isso? Ai, meu Deus do céu, eu estou perdido. Alguém fala assim, eu estou num beco sem saída, né? É uma sensação de constrangimentos, uma sensação incômoda, angustiante. E é nesse momento que nós precisamos de ajuda, ou não é? E a gente fica, ai meu Deus, se aparecesse, eu já senti muitas vezes nessa situação. Foi no momento desse que o apóstolo Paulo pediu aos irmãos de Colossos
que orassem por ele, a fim de que Deus abrisse portas para ele pregar o evangelho. Colossenses 4, 3 a 4, que nós não vamos ler. Esse conceito de abrir portas está presente na Bíblia toda, de capa a capa. Nós vamos ver esse conceito de portas que abrem em favor daqueles que precisam de ajuda. E esse conceito nos dá, reforça o que Deus tem sido para nós. Ele nos oferece soluções, principalmente nas horas mais difíceis da nossa vida. O Deus a quem servimos, Ele cria acesso, Ele franqueia oportunidades, Ele abre portas de emergência através da nossa oração. Se nós orarmos, esse Deus que nos serve, Ele faz tudo isso por nós. A Bíblia diz: orai, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-lhe-á. Então é um Deus que faz tudo por nós. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Onde está isso? Apocalipse 3, 7 e 8. E o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a usar essa chave que libera o poder de Deus em resposta às nossas orações. A Cida disse que a ilustração é que a chave, que na revista tem que a chave abre. O que, Cida? O carro liga o motor. A oração é como o motor do carro. O motor do carro, se você não ligar a chave, ele não vai funcionar. A mesma coisa é a nossa oração. Se nós não orarmos, Deus não vai ouvir. A nossa necessidade. Isso. Isso aí, é a mesma coisa. Tem que haver condições. Nós temos que... A minha vida tem que estar colocada, tem que primeiro purificar a minha vida, estar colocada no rumo certo, em obediência, em obediência, porque senão como é que Deus vai ouvir as minhas orações? Então nós temos que usar essa chave. Ela também falou, a leitura da palavra é muito importante. É muito importante. E se nós usarmos essa chave, se o Espírito Santo não der a capacidade de usarmos corretamente esta chave, nós não vamos conseguir receber as bênçãos de Deus. Mas isso aí nós vamos deixar para a última coisa, hein? Deus fala para Salomão que se esse povo vem buscar. Nós vamos falar isso aqui. Então nós vamos, não vai, como diz o pastor Abel, não vai usando as minhas palavras. A última, porque nós estamos correndo, viu, Valquíria? Por isso que eu não vou te deixar falar. A última coisa, a oração é poderosa por quê? Por que a oração ela é uma chave? Porque o quê? A oração é poderosa por quê? Ela pode mudar nossa vida. Pode mudar o rumo da nossa vida. Gente, será que a oração pode mudar o rumo da nossa vida? E como pode? Orar é mudar. E a mudança começa no coração daquele que ora. A pessoa que ora começa a mudança. Você não pode orar se você é uma pessoa egoísta. Você começa a se humilhar. Depois que você começa a orar, Deus coloca em você outra atitude de vida. Primeiro, como a senhora fez, né? A oração. Primeiro, a nossa oração deve ser de louvor a Deus e adoração. Depois, de confissão de pecados. Depois, sim, que vem a nossa petição, a nossa intercessão. Então, as colocações
faz a transformação na vida, na nossa vida. Agora, Valquíria, na construção do templo feito por Salomão, Deus fez uma promessa ao povo de Israel. E essa promessa é válida até hoje. Está em 2 Crônicas 7,14. Ele disse assim, ele prometeu para o povo que ia sarar a terra, né? Que ia cuidar da terra. Mas ele disse assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se e orar, se converter. Quantas vezes eu usei o se? 4 vezes. Se, aí é uma partícula, é um condicional, está no condicional. Qual a condição do povo para Deus cumprir a promessa? Se humilhar, orar, converter. Então tem uma condição para que Deus cumpra a promessa na nossa vida. No povo de Israel era orar, humilhar, e ele prometia sarar a terra e perdoar os seus pecados e sarar a terra, ou responder às suas orações. Então nós vemos que a oração muda sim o rumo da nossa vida. E essa promessa que ele fez lá atrás é válida para nós hoje. A orar... Você fala assim, se humilhar, né? Muitas vezes a gente chega diante de Deus já assim, às vezes com arrogância, mas Deus quer que a gente chegue diante dele se humilhando, reconhecendo a nossa fraqueza. Não, eu permito que faça. Né? Se reconhecendo pecador, reconhecendo a nossa não ordenar a Deus. A mudança da pessoa. Tem que chegar a Deus assim. Isso. Então, os planos de Deus são resultados da sua vontade soberana. Por isso, seus planos não mudam. Ué, mas como é que você falou que vai mudar a nossa vida? Os planos de Deus, os propósitos de Deus não mudam. Eles são permanentes. O que Deus executa em nós, Ele já planejou há muito tempo. Desde a eternidade. E tudo que Ele planejou para nós vai acontecer, vai ser realizado. Suas promessas, seus compromissos são assumidos em benefício a nós mesmos, com a finalidade de abençoar o seu povo. Eu sei que vocês estão coçando a língua para fazer aquela pergunta da revista. Pode fazer aí, gente, que a própria revista responde aí. Onde que é? Na página. Pode ler aí rapidinho. Quem tem o microfone? Lê aí, Naldo. Se Deus... Revista, página 33. Deus já predestinou. Ele está com o microfone, por isso que eu pedi para ele ler. Nada mudará os seus decretos. Olha, fala lá, Reinaldo. Nós estamos curiosos para saber como é que e o povo e quem escreveu a revista sentiu essa curiosidade. Qual é a parte, senhora? Página 33. Se Deus é o segundo parágrafo da página 33. Mudar o rumo da nossa sorte. Na outra partezinha, ó. Segundo parágrafo. Se Deus já predestinou a todos os nossos dias e nada mudará os seus decretos, uma pergunta se nos impõe: como nossas orações poderão mudar nosso destino? Isso, até aí, Inaldo. Como é que, se Deus já determinou, como é que as orações podem mudar? E a própria revista responde, em seu decreto, ele elegeu coisas que poderão acontecer com cada um de nós, como foi sarar a terra, individualmente, que só ele sabe. O que nós sabemos é que são coisas boas e de paz, como foi sarar a terra, né, Valquíria? E que
Mas Ele só atenderá os nossos desejos para recebermos tais coisas se nós impormos, e Ele nos impôs condições. Se nós respondermos essas condições, nós receberemos. A nossa vida será mudada, a nossa terra será sarada. Mas nós precisamos obedecer às condições que Deus impõe conosco. Visto Jó, que ele não sabia que Deus tinha um plano para ele. E Deus mudou toda a vida dele e mudou de novo. E mudou de novo. Então pode mudar. A soberania de Deus, nós estamos falando agora mesmo, né? A Bíblia diz que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é de acordo com a nossa vontade, é segundo o conselho da sua vontade. Mas a Bíblia diz que a Bíblia diz que ele também exige do homem a responsabilidade e atitudes. Ele faz a sua vontade, mas exige que o homem tenha atitudes também e tenha responsabilidade diante dele. A Bíblia enfatiza tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. E com certeza a palavra de Deus não se contradiz. Se ele disse que vai sarar a terra, e se ele disse que vai depender do homem orar, se humilhar, se converter, ele vai fazer. Mas precisa o homem ter uma atitude diante das promessas de Deus. E aí nós podemos, para que seus planos sejam cumpridos, cabe a nós orar. Eu quero, abre e veja a história do rei Ezequias. Olha, presta bem, quem lembra da história do rei Ezequias? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias ia morrer. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Ezequias, o que ele fez? Virou para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que eu andei diante de ti em fidelidade. Será que Deus não sabia disso? Lógico que sabia. Em fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele, o que ele fez? Chorou muito, porque ele não queria morrer. Chorou diante de Deus. Essas nossas palavras diante de Deus. Então veio de novo a palavra do Senhor a Isaías e disse: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor. Deus colocou no coração e na boca de Isaías, e ele foi a Ezequias e disse: Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E sentou aos seus dias, quantos anos? 15 anos. Mudou a vida de Ezequias. Mudou, né? 15 anos. E também Jesus deixou um modelo como a gente deve pedir. Porque quando ele estava para ser crucificado, ele falou: Pai, se for da tua, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quando a gente orar, a gente tem que falar: Senhor, eu te peço isso, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Ela hoje está afim de dar a minha aula, hein? Ela hoje está toda afim de dar a minha aula. Então nós vemos aí que
por causa da oração de Ezequias, Deus deu mais 15 anos de vida ao seu filho. Alguém quer falar aí? Que eu estou ouvindo alguém falar. Irmãos, a Trindade compraz em nossas orações. Quem é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, qual é a ação do Pai? Ouve. O Pai ouve. O Espírito Santo dita as nossas palavras, dita aquilo que nós temos que fazer. E Cristo intercede por nós diante do Pai. E a resposta chega de acordo com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus pode ser sim, não ou espere. Como só Deus sabe o que Ele reservou para cada um de nós, em secreto, se nós pedirmos através das nossas orações, essas bênçãos vão não chegar até nós. Entenderam? Se Ele tem bênçãos para nos dar e nós não pedimos, essas bênçãos podem não chegar até nós. Portanto, orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus para seus filhos.